Se você precisa criar um PDF editável ou preenchível, vem comigo nesse passo a passo. Para fazer a criação, a gente vai usar um software. O software é o LibreOffice, que tem o LibreOffice Write, Draw, Calc. Se você não tem ele instalado, eu tenho outro link no canal que explica como fazer a instalação. Mas para adiantar, você pode vir diretamente no Google, digitar LibreOffice. Depois que pesquisar por LibreOffice, pode vir diretamente aqui em Download do LibreOffice. Escolhe a versão do seu sistema operacional e depois clique em Download. Após o download, executar e instalar todo o procedimento. Depois de concluir, a gente vai fazer o procedimento da criação do arquivo. Eu vou ensinar duas formas, uma para criar o PDF a partir do Write, como seria um Word da vida, e a segunda forma seria editar um PDF já pronto, para você fazer ele preenchível com o Draw, certo? Fica comigo até o final para ver as duas opções. Então vamos abrir o LibreOffice Write, que é para a criação do arquivo. Você pode criar aqui então um documento, ou abrir um documento já criado para fazer toda a edição e depois salvar como PDF. Para não perdermos muito tempo, eu já vou abrir um documento que eu já tenho criado antes. Então vou em abrir, documentos, vou abrir aqui um formulário. É um formulário como se fosse um cadastro do cliente, tem as tabelas, tudo, pode fazer da forma que você quiser. E agora a gente vai ter que fazer algumas funções. Então vamos iniciar aqui para incluir os campos. Você vai em formulário, aqui no menu em cima. E aqui tem várias opções do formulário. Aqui temos o modo de edição. Se eu clicar em cima, depois ele vai mostrar como se fosse o PDF já salvo. Então, por exemplo, vou criar uma caixa de texto. Vou colocar aqui uma caixa de texto no nome do representante. Você pode escolher o tamanho que quer que apareça aqui. Coloquei a caixa de texto. Se quiser já colocar em outro, é só vir aqui e copiar em outro também, tá? Então, eu aconselho fazer todas as opções antes, porque o campo de texto depois você consegue copiar e colar e não precisa fazer toda a formatação novamente. Depois de inserirmos o campo de texto, a gente pode clicar com o botão direito e em propriedades do controle. Em propriedades do controle, a gente vai ter várias opções para poder editar esse campo. Um tamanho máximo de texto que pode ser digitado, se é ativo ou não, visível, somente leitura, não porque a gente precisa editar. Então, as opções aqui que eu vou usar nesse momento, você depois pode explorar todas as outras opções. As opções aqui vai ser a seguinte, por exemplo, texto padrão, se eu já queira que apareça um texto pré-definido ali, teste já vai aparecer aqui no formulário teste. E você pode fazer alguma opção como digite aqui seu nome, alguma coisa assim, certo? Voltando aqui eu vou tirar, deixar sem. O estilo da fonte, pode vir aqui escolher outro tipo de fonte também. Pode usar a mesma fonte do documento. O alinhamento, se é à esquerda, se é à direita, você vai ficar no centro. Então você vai ficar aqui na esquerda, você vai ficar no centro, na direita. Então você pode escolher também. Pode fazer toda a formatação. Temos a opção aqui da cor de fundo, cor do plano de fundo. Então como está padrão, posso colocar uma cor um editável, um cinza. Posso colocar qualquer outra coisa, outra cor aqui. Você pode escolher. Eu vou deixar um cinza clarinho só para a gente perceber como é que vai ficar. A opção da borda, temos aquela borda 3D. Parece um campo para te clicares ali e digitar. Temos também a opção das outras bordas sem quadro, que vai ficar só a cor de fundo que a gente escolheu. E a opção plano, que é aquele risco que já estava para o padrão quando a gente adicionou. Eu nesse caso vou deixar sem quadro, só para vocês perceberem com a cor, ok? Depois você simplesmente pode vir aqui, clicar em cima, por exemplo, copiar. Eu quero que aqui nesse campo de novo eu cole igual. E aí eu só venho aqui e ajusto o tamanho, clico em cima e arrasto para o lado aqui para ajustar o tamanho conforme eu quero. Mesmo procedimento, copiar, colar e ajustar o tamanho. Isso você vai fazer para todos os campos. Não vou ajustar muito bem, para a gente fazer mais rápido, é só para entender como funciona. Então eu vou copiar todos eles que será um campo de texto. Pode ser de qualquer um, copia e cola. Ok, só para exemplificar, não vou também preencher todos eles para agilizar um pouco o vídeo. Então outra opção que a gente tem, além do campo de texto. Então temos a opção de data, clique em formulário, mais campos, campo de data. Venho aqui, seleciono. E aqui ele vai me trazer depois a opção de escolher a data. Se eu vier em propriedades, também posso definir algumas coisas como qual é o mínimo da data que pode ser colocado e o máximo que pode ser colocado. E o formato da data que a gente quer. Então, por exemplo, se eu colocar data, mês e ano, com o final do ano só, eu posso selecionar aqui. Se eu quiser a data com o ano completo, posso colocar aqui também. Então, vamos botar a data aqui com data, mês e ano. Ok. E vou fechar.
Já temos aqui. Se eu mudar aqui, ó, você pode fazer também. Tira a opção do modo de edição, que ele vai aparecer como se fosse para digitar os campos. Ó. Então você pode vir aqui, 28 do 1 e 24. Se eu der um Enter, ele já deixa tabulado com o formato correto. Para continuar, você volta, formulário e volta para o modo de edição, senão não consegue inserir os campos. Agora vamos inserir mais um, por exemplo, mais campos. Vou colocar que seja um campo numérico, por exemplo, telefone. Posso vir aqui, seleciono e é basicamente a mesma coisa que a opção das caixas de texto. Clico com o botão direito e vou em propriedades do controle. Então tenho todas as opções que também tem no campo de texto. Pode vir aqui, fazer todas as alterações necessárias, colocar um valor padrão se quiser também, separar por milhares também pode se adicionar, ok? Eu vou só mudar nesse momento a opção da cor de fundo, vou deixar a cor de fundo cinza e a aparência sem o quadro para ficar igual. Então vai ficar igual e posso só copiar e colar novamente aqui para o outro telefone. Agora uma outra opção, por exemplo, a gente pode deixar um campo de texto também para a cidade. E aqui no estado, vamos supor que você já queira pré-definir alguns estados, ou todos os estados do Brasil. Você vai vir aqui, formato, e a gente vai usar caixa de lista para a gente definir algumas opções. Tem também a caixa de combinação. Qual é a diferença dos dois? A caixa de lista, você só pode escolher o que você pré-definir lá. A caixa de combinação, você pode ou escolher o que tem pré-definido ou digitar alguma coisa. Nesse caso, eu vou colocar a pré-definida. Venho aqui, seleciono. Pode cancelar essa opção e depois clique com o botão direito e vai em propriedades do controle. Em propriedades do controle, o que a gente tem que fazer? A gente vai vir aqui um pouco mais abaixo, na opção entradas de lista. Clica aqui do ladinho para editar e a gente vai incluir agora aqui os estados. Um exemplo, Santa Catarina, dá um Enter, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e assim por diante para ter todos os estados. Depois clique em OK. Também quiser pré-definir uma fonte e as outras opções, é igual. A aparência aqui também pode ser o mesmo procedimento. Vou deixar sem quadro para ficar padrão e com o fundo cinza. Ok. Neste momento já está ali, já aparece essa opção de escolha. Se eu vier aqui no formulário, tirar do modo edição, eu venho aqui e posso escolher qual é a opção. É assim que vai aparecer no PDF também. E aqui você pode editar ou pré-definir alguns. Ó, nesse caso aqui, se a gente voltar para a cidade e eu inserir no formulário a caixa de combinação, eu posso vir aqui, definir, cancelo, vou em propriedades novamente, mudo a aparência, e aqui na entrada da lista, a gente vai colocar, por exemplo, assim, todas as outras cidades, cidade A, cidade B, e assim por diante. Vai ter todas. Mas se a pessoa não tiver a sua cidade aparecendo aqui, ela vai vir e poder editar. Então, por exemplo, sair do modo edição. Se eu tentar apagar alguma coisa, eu não consigo digitar. Aqui eu já consigo selecionar e também consigo apagar e digitar. Essa é a diferença dos dois. Uma outra opção aqui nos formulários, voltando para a edição, temos todas essas opções aqui, ó. Caixa de seleção, um botão de opção, um botão de pressão que pode fazer um botão para limpar o formulário. Começou a digitar, clique em limpar, fica tudo branco novamente. Tem essa opção também. Campos formatados. Tem várias outras opções que podem ser úteis para você. Essas duas aqui também são bem úteis, que você pode criar pré-definições ou para assinalar ou uma escolha entre opções. Então vamos adicionar o botão de opção, que a gente vai vir aqui, por exemplo, selecionar uma opção. Se eu aumentar, clico com o botão direito também, vou em propriedades do controle. E aqui em rótulo, vou digitar o que eu queira que apareça ali, como opção. Por exemplo, sim. Vai ficar uma opção de sim. Se eu copiar agora, Ctrl C do lado, Ctrl V, colar, vai ficar igual, só venho aqui, novamente em propriedades do controle e altero para não. Ok? Então aqui eu já tenho a opção de escolha para ele selecionar ou um ou outro. Se eu vier aqui no tiro da edição, seleciona um ou seleciona outro no formulário. Se eu tiver mais de um botão desse, por exemplo, mais de 2 botões, 3 botões, com mais opções, ele vai selecionar só um. Por exemplo, vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V novamente e vou colocar aqui outros. Vamos supor que seria essa opção. Como a gente copiou, está tudo integrado. Então, se eu vier aqui, eu vou ter uma escolha. Vai ser sempre uma das escolhas. Ah, mas eu quero fazer mais perguntas e usar mais esse botão. Como é que eu vou fazer para que não seja somente uma escolha?
Ok, então a gente vai fazer aqui uma outra opção. Volto no formulário para poder editar. Vamos supor que aqui eu tenha outra pergunta aqui embaixo. E eu quero adicionar novos botões aqui. Vou separar aqui só para exemplificar. Vamos supor que queiras copiar esse aqui. Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. E agora vai alterar. Outra pergunta. Sim. E aí eu vou copiar novamente esse. Ctrl C, Ctrl V. E vem aqui. Não. Ok. Vou sair do modo de edição novamente. E agora aqui eu tenho a opção de escolher. Ó. Tá vendo? Ele só fica uma opção. Só vamos poder escolher uma. Mas para resolver isso você pode vir aqui. Volto para o modo de edição. Clico em cima de cada um dos botões. Vou em propriedades do controle. Aqui na opção nome do grupo. A gente vai selecionar um grupo que a gente queira. Você pode botar um nome, um número, qualquer coisa. Por exemplo, esses 3 botões eu vou botar no grupo 1. Fecho, vou no segundo, propriedades, grupo 1 também, fecho, vou no terceiro botão, propriedades do controle, 1, também, fecho. Agora ficou os 3 botões no grupo 1. Vou vir nesses 2 aqui, propriedades também, grupo 2. Vou no não, propriedades, grupo 2. Agora o que ele vai fazer? Para ficar mais visível, a primeira pergunta seria esses 3 botões, eu vou responder em cima delas. Já escolhi a minha resposta, venho aqui na segunda pergunta e escolho a minha resposta também. Percebeu por que a diferença? Porque o grupo 1 fica com esses 3 botões, o grupo 2 fica com esses 2 botões. E todos os outros botões que você adicionar, você pode fazer essa opção do grupo para separar, ok? Então, por exemplo, aqui na opção de sexo também, a gente pode vir aqui, formulário, inserir a opção da lista também. Vai ser só 2 ou 3 opções. Então, vou vir aqui, cancelo novamente isso, clico com o botão direito, propriedades do controle, vou lá novamente na lista, entrada da lista, então venho aqui e digito, feminino, masculino, ok, também posso escolher a questão da aparência, altero o que eu preciso, depois clico em fechar. Para cima e para baixo no teclado aqui, ajustar o tamanho também, é uma posição que ele vai ficar, se quiser pode diminuir o tamanho aqui também, ó. Você pode definir o que quiser, ok? Então aqui está feito. Para salvar no documento PDF, a gente vai vir aqui, arquivo, exportar. Exportar, a gente vai mudar aqui o tipo de arquivo, clica em cima e escolhe a opção PDF. E aí a gente vai digitar aqui o nome, formulário de teste, e vai salvar aonde você deseja. Aqui traz algumas opções, pode manter tudo padrão, e depois clicar em exportar. Agora eu vou lá abrir os documentos. Está aqui o meu formulário de teste. Vou abrir o meu formulário de teste, ele vai abrir com o meu programa de leitor de PDF. No meu caso, eu uso o Adobe Reader. Então aqui eu já tenho o PDF preenchível. Posso vir aqui, escolher a data. Se eu vier aqui, eu clicar em cima, posso definir a data. Coloco a data, coloco aqui o que precisa. Nome do representante, João. Nome do cliente, José. Nome da organização, Company, SA. Venho aqui, digito o telefone, venho aqui, digito o celular, o e-mail, todas as funções. Venho aqui na cidade, escolho a opção, escolho qual é o que eu preciso. Venho aqui, escolho a cidade ou digito a cidade, pode ser feito aqui, ok? Escolho as opções da pergunta, conforme a gente configurou. Grupo 1, grupo 2, tá aqui, escolhe o sexo, também aqui, ok? E com isso você tem o PDF preenchível. Pode fazer um formulário, depois que a pessoa fez todo o preenchimento, vem aqui simplesmente em salvar. Arquivo salvar, ele vai pedir para salvar novamente em algum lado. Tem alguns programas que já salvam automaticamente direto, conforme você está aberto. Vamos supor que eu vou salvar aqui em documentos novamente. Formulário teste preenchido. Ok, fechei. Agora eu vou lá, abro o preenchido e envio para onde eu preciso enviar. Com isso você recebe já tudo completinho, tudo certinho. Agora vamos para uma segunda opção. Se você já tem o PDF criado, não quer criar todo o documento novamente e você vai só editar o PDF. Então você vai vir aqui, por exemplo, vou fechar esse documento, não vou salvar. LibreOffice, procuro e vou abrir o LibreOffice Draw. Com o Draw, a gente vai clicar em Arquivo, Abrir. Em Abrir, você vai buscar o documento que você quer editar.
Por exemplo, vou pegar esse formulário 1, que é o mesmo documento lá já salvo em PDF, o documento inicial. E agora eu vou editar ele, vou inserir todos os campos que eu preciso através daqui. Aqui no Draw, ele não aparece a opção do formulário. Então, você vai vir aqui, inserir, controle de formulário. Tá aqui as opções. E aí a gente consegue definir o que precisa. Por exemplo, vou vir aqui, campo de data. Venho, seleciono aqui e colo. Faço toda a edição necessária, conforme você quer. Venho aqui inserir novamente, coloco campo de texto. Eu não vou fazer as opções, porque já foi mostrado antes. Pode depois vir aqui copiar e colar, ou simplesmente vem novamente aqui, inserir, campo, texto, e vai inserindo novamente. Ok? Se não, como eu já expliquei antes, Ctrl C, Ctrl V, pode puxar para o lado aqui, ó. Aqui é um pouquinho diferente. Ctrl C, Ctrl V. Lá eu estava usando as tabelas, aqui agora eu estou usando um formulário que já está em PDF. Então você pode Ctrl C, Ctrl V, no mesmo local, copiar e puxar. Então pode fazer todos os procedimentos aqui. Você vai deixar todo alinhadinho, vai ficar bonitinho. Mesmo esquema para fazer nos outros. E-mail, tudo, telefone, estado, aqui também, mesmo esquema da lista, inserir, controle do formulário, vamos vir aqui na opção da lista, caixa de lista, venho aqui, seleciono, pode cancelar essa opção, depois clico com o direito de propriedades do controle e faço igualzinho os outros, entrada da lista, vou em editar, SC, PR, ISP, RJ e assim por diante. Já fica ali também. Vem aqui a mesma coisa daquelas opções das caixas, inserir, controle do formulário, botão, vem aqui e coloca o botão. Você pode aqui também uma opção do botão, você pode em vez de digitar o que quer ali, pode simplesmente deixar sem o rótulo, em vez de botar o rótulo aqui, coloca o grupo lá se precisar, grupo 1, ou só uma opção, não precisa colocar. Em vez de colocar ali, você pode vir aqui e depois inserir um campo de texto, e vir aqui e digitar. Sim, claro, arruma depois conforme precisa, né? Isso, copia e cola a questão do campo. Ctrl-C, Ctrl-V e coloca para o lado. Vem aqui, insere outro campo de texto. Arruma conforme precisa certinho. Não. E pode ser feito por aqui também. Mesmo esquema ali, outra questão. Inserir, controle de formulário. Outra lista ali. Para usar a opção do sexo ou a lista combinada. Vem aqui, cancela, botão direito de propriedades do controle, insere todas as opções de entrada da lista, feminino, masculino. Ok? Então tá feito. Basicamente eu fiz a mesma coisa que eu já expliquei antes, só que um pouquinho mais rápido, diretamente num documento PDF já salvo. Pode ser um documento que você tirou de um software, qualquer coisa assim, e quer fazer ele preenchível, ok? Então depois disso, mesmo procedimento, vou vir aqui, arquivo, exportar, escolho a opção PDF, coloco aqui formulário editado PDF. Salvei, mesmo procedimento, exportar, fechei, eu vou fechar aqui, não vou salvar também. Clico lá onde eu salvei e vou abrir ele novamente, ó. Formulário 1 editado PDF. Então aqui eu tenho as mesmas opções que eu criei. Então posso vir aqui editar, colocar uma data, preencho tudo que preciso, com os números, com tudo, o estado, venho aqui, escolhe, ou como eu usei aquela outra opção, pode vir aqui e digitar, tá feito. Aqui a opção de sim ou não. Aqui já uma questão, tem que sempre cuidar, se deixar o botão um pouco acima, ele vai cobrir um texto que esteja ao lado. Então tem que deixar o quadradinho do botão sempre certo, ok? E com isso você consegue criar um PDF novo, com um formulário novo, ou editar algum PDF que você já tenha para criar esse tipo de formulário. Agora peço para você a sua ajuda, se foi útil para você deixe seu like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro das novidades. Um abraço e até o próximo vídeo.